Problema 3.7. Determine as trações desenvolvidas nos cabos CA e CB necessárias para o equilíbrio do cilindro de 10 kg. Considere θ igual a 40 graus. Fazendo DCL, nós temos aqui a força de tração, aqui no cabo CB, e ela faz um ângulo em relação ao eixo X de 40 graus. Esse ângulo é o nosso ângulo θ, dado aqui no problema. Temos a força atuante no cabo CA, que é o nosso FCA, e FCA faz um ângulo de 30 graus em relação aqui ao eixo X. E observe que nós temos aqui uma força de tração atuante aqui neste cabo, né, que sustenta o cilindro. Logo, esse cilindro vai ter um peso, e esse peso é calculado, como vocês sabem, pela massa vezes a gravidade. Então nós temos a massa, que é de 10 kg, vezes a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, o que vai nos dar 98,1 newtons. Então essa é a força atuante aqui neste cabo. Agora vamos aplicar as equações de equilíbrio. Somatório de forças no eixo X. Quais são as forças atuantes no eixo X? Olhando aqui para FCB, nós teremos uma componente atuante aqui no eixo X. Essa componente será, portanto, FCB cosseno de 40 graus. Vai estar apontada para a direita, positivo. E apontada para a esquerda, negativo, nós temos FCA, que vai estar atuando aqui, ó, no eixo X. Sua componente será FCA cosseno de 30 graus. Não temos mais nenhuma outra forças atuante no eixo X, igual a C a zero. Logo, nós temos FCB será igual, vamos isolar FCB, né? Será igual a FCA, cosseno de 30 graus. Passei essa componente para depois da igualdade, sobre o cosseno de quem? De 40 graus. Então, resolvendo essa conta, cosseno de 30 graus sobre cosseno de 40 graus, nós vamos obter 1,13. Então, FCB será igual a 1,13 FCA. FCB ficou em função de FCA. Vamos agora aplicar a outra equação de equilíbrio, que é a somatória de forças no eixo Y. Quais são as forças atuantes no eixo Y? Nós temos a componente de FCB aqui, né, no eixo Y. Sua componente será FCB seno de 40 graus. Vai estar apontada para cima, positivo. Nós teremos também apontada para cima a componente de FCA no eixo Y, que será mais FCA seno de 30 graus. Beleza? E nós temos aqui a força atuante aqui nesse cabo, que é de quanto? 98,1, que nós calculamos aqui em cima. Então vai estar apontado para baixo, negativo, igual a C a zero. Eu sei que seno de 30 graus é 0,5, então fica 0,5 FCA, mais, e nós sabemos que FCB vale quanto? 1,13 FCA. Então já vou substituir aqui, ó, vezes o seno de 40 graus. Vou passar 98,1 para depois da igualdade. Então fica igual a 98,1. Então, isolando FCA na equação, vamos obter o quê? FCA será igual a 98,1 sobre 0,5 mais 1,13 seno de 40 graus. Resolvendo essa continha aí, vamos obter que FCA será igual a aproximadamente 80 newtons. Então, determinamos a força de tração atuante aqui no cabo CA. Para determinarmos a força de tração atuante no cabo CB, muito simples, né? Basta substituirmos o valor de FCA aqui na equação de cima, né? Portanto, nós temos que FCB será igual a 1,13 vezes a força que é atuante no cabo CA, que é de quanto? 80, o que vai nos dar 90,4 newtons. Então, pessoal, vamos dar sequência aí aos problemas de equilíbrios de força, né? Vamos continuar aí. Problema 3.8. Se o cabo CB está submetido a uma tração que é o dobro da do cabo CA, determine o ângulo θ para o equilíbrio do cilindro de 10 kg. Além disso,
quais são as trações nos cabos CA e CB. Então, fazendo o nosso DCL, temos aqui a força de tração desenvolvida no cabo CB, o nosso FCB, que faz o ângulo em relação ao eixo X de θ, que a gente tem que calcular esse ângulo aí. Temos a força atuante no cabo CA, que é o nosso FCA, e faz o ângulo de 30 graus em relação ao eixo X. E temos aqui o peso, né, a ser calculado, né, do cilindro. Peso igual a massa vezes gravidade. A massa do cilindro é 10 kg, gravidade 9,81 metros por segundo quadrado, o que vai nos dar um peso de 98,1 newtons. Ou seja, então essa é a força de tração aqui desenvolvida nesse cabo aqui. Beleza? Então, pessoal, agora vamos fazer o quê? Aplicar as famosas equações de equilíbrio. Começar pela somatória de forças no eixo X. Quais são as forças atuantes aqui no eixo X? Nós temos aqui para a direita, positivo, a componente de FCB, ou seja, FCB cosseno de θ, menos, ou seja, temos a componente de FCA para a esquerda, então fica FCA cosseno de 30 graus, iguala-se a zero. Agora, vamos isolar aqui na equação o cosseno de θ, para vocês verem o que vai acontecer. Então, nós temos cosseno de θ será igual a, vou passar essa componente para depois da igualdade, então fica FCA cosseno de 30 graus sobre o FCB. Agora, pessoal, o problema nos deu uma informação importante. Ó. Ele falou que a tração desenvolvida no cabo CB é o dobro da tração desenvolvida no cabo CA. Logo, vamos pegar essa informação e substituir aqui. Ó. No lugar de FCB, vamos colocar 2 vezes FCA, porque FCB é o dobro de FCA, né? Então fica FCA vezes cosseno de 30 graus, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2, sobre o valor de FCB, que é 2 vezes FCA. Beleza? Então, a gente pode fazer o quê? Cancelar o FCA aqui na equação, né? Essa divisão, né? Aqui no numerador e no denominador. O que vai nos restar? Vai dar raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, que é igual a raiz de 3 sobre 4. Beleza? Como não queremos o valor do cosseno de θ, e sim do ângulo θ, logo, θ será igual ao quê? Ao arco cosseno deste valor aqui, ou seja, o arco cosseno de raiz de 3 sobre 4. O que vai nos dar aí um ângulo de 60,3 graus. Então, nós determinamos esse ângulo aqui, ó, o ângulo que FCB faz em relação aqui à horizontal. Beleza? Agora vamos aplicar a outra equação de equilíbrio, que é a somatória de forças no eixo Y. Nós temos aqui a componente de FCA atuante no eixo Y, ou seja, FCA sendo de 30 graus, vai estar apontado para cima, ou seja, positivo. Também temos a componente de FCB atuante aqui no eixo Y, sua componente será igual a FCB seno de θ, estará apontado para cima. E nós temos aqui para baixo, né, essa força aqui atuante de 98,1, que é o peso do cilindro, igual-se a zero. Agora vamos fazer o que? Eu sei que seno de 30 graus é 0,5, então fica 0,5 FCA mais. Eu sei que FCB é o dobro de FCA, já vamos pegar essa informação e já substituir aqui. Então fica 2FCA, seno de quanto? Θ nós calculamos, 64,3 graus. Então fica seno de 64,3 graus e vou passar 98,1 para depois da igualdade. Então, agora vamos fazer o quê? Vamos isolar FCA na equação. Então fica FCA será igual a 98,1 sobre 0,5 mais 2 vezes seno de 64,3 graus. Resolvendo essa divisão, logo FCA será igual a 42,6 newtons. Então, nós determinamos a tração desenvolvida no cabo CA. Para determinarmos a tração desenvolvida no cabo CB, é moleza, né? Por quê? Porque eu sei que FCB é 2 vezes o FCA, ou seja, a tração no cabo CB é 2 vezes a tração desenvolvida no cabo CA. Informação dada no problema. Então, fica
2 vezes o valor de FCA, que é de quanto? De 42,6 newtons. Isso vai nos dar 85,2 newtons.